Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Gonçalves. Eu vou dar a frente de Química B no curso em Foco e essa é a nossa primeira aula de separação de misturas. Então, relembrando da semana de básicas que nós tivemos as aulas, uma substância simples é formada apenas por um elemento químico. Então, o exemplo aqui, o gás hélio, só tem hélio no gás hélio. É um elemento químico só. E o gás oxigênio, que tem dois átomos de oxigênio, mas mesmo assim continua sendo um elemento químico só, uma espécie de elemento químico só, que é o oxigênio. Então o gás oxigênio e o gás hélio são substâncias simples. Já a substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos. Então, como exemplo aqui nós temos a água, que é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, e o gás carbônico, que é formado por dois átomos de oxigênio e um de carbono. Então, substâncias compostas são por duas ou mais. Então, pode ter 3, 4, 5, 6, 7. Uma parcela muito grande de elementos, mas mais que um é composta. Já a substância pura apresenta apenas uma substância em um sistema. E o ponto de ebulição, ponto de fusão e densidade são constantes. Então, um exemplo aqui que nós temos é a água com o gelo. Ah, mas você pensa assim, mas é água e gelo, tal, não é pura. É pura sim, porque a água e o gelo têm a mesma fórmula química, tá vendo aqui, ó, H2O. Porque o gelo nada mais é que a água no seu estado sólido, né? Então, água com gelo é sim uma substância pura. E se tem substância pura, nós temos também a mistura, né? Então, a mistura apresenta duas ou mais substâncias em um sistema. E o seu ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade são variáveis. Aqui, como por exemplo, nós temos a água e o óleo. É uma mistura, eles não se diluem um no outro, porque o óleo é apolar e a água é polar. A gente vai ver isso aqui depois em ligações químicas e forças intermoleculares. E continuando aqui, as misturas são divididas em duas grandes áreas. As misturas homogêneas, que apresentam apenas uma fase no sistema. Então, aqui temos vários exemplos. Que a água, quando você tem água e joga o sal dilui na água e você não consegue ver o sal aqui, porque ele está tudo diluído na água. Então, por mais que você tenha aqui a água separada do sal, quando você mistura os dois, não é uma mistura homogênea, porque só tem uma fase aqui, ó. Você consegue só enxergar a água a olho nu. E outro exemplo aqui é o álcool hidratado, que você não consegue separar o álcool da água só de olhando assim para eles, ou tentar separar na mão. Porque é uma mistura homogênea. Então eles são bem misturadinhos aqui, ó. Só tem uma fase deles. O petróleo por si só também é uma mistura homogênea de vários hidrocarbonetos. Então gasolina, parafina, sabe? Tem várias coisas aqui no petróleo. Só que vocês vão ver isso certinho sobre hidrocarbonetos com o professor Lincoln de Química Orgânica. O bronze também é uma mistura homogênea, porque é uma liga metálica de cobre e estanho. Olhando para ele aqui, você não consegue separar. Falar, ó, isso aqui é cobre, isso aqui é estanho, porque eles estão misturados de maneira homogênea para formar o bronze. A segunda grande área são as misturas heterogêneas, que elas apresentam duas ou mais fases no sistema. Exemplo aqui que eu trouxe para gente é a água e o petróleo. Então, assim como a água e o óleo, eles não se misturam, pois o petróleo é apolar e a água é polar. Então, você consegue diferenciar aqui, ó. Essa parte azulzinha é a água, a parte preta é o petróleo. Duas fases nessa mistura. O granito também é uma mistura, só que ele tem três fases, porque o granito é uma pedra que é formada a partir de três rochas. O quartzo, o feldspato e a mica. Então, você consegue ver aqui que tem três cores diferentes no granito, né? O branco, o preto e o cinza, que formam o granito.
Então é uma mistura heterogênea, porque você consegue ver que tem 3 fases no granito. A água e a areia também são, porque a água não dissolve a areia. Então se você jogar areia na água, você consegue ver a areia ali. Então dá pra ver que é uma mistura heterogênea. Aqui nós vamos passar para os gráficos de mudança de estado físico das misturas. Então lá atrás eu falei que uma substância pura tem os seus pontos de fusão e ebulição a temperaturas constantes, né? Então o gráfico seria retinho aqui, que nem a gente mostrou na aula passada. Então o gráfico retinho, só que o que a gente está falando agora são de misturas. Então, que nem eu falei lá atrás, o ponto de fusão da mistura e o ponto de ebulição da mistura são variáveis, são temperaturas variáveis. Então vamos supor que aqui é 10 e aqui é 20 graus. Então o ponto de fusão deles pode ser entre 10 e 20 graus, dependendo da quantidade de cada substância que tem nessa mistura, entendeu? Então aqui varia também, vamos por cento a 100 graus a 120 graus, sabe? É variável. Então você não consegue fixar onde que é certinho o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição dessa mistura. É uma mistura comum. Então você pensa, é mistura comum, então deve ter exceções. Tem, como tudo na vida tem exceções. Então vamos ver aqui. Tem a mistura eutética, que é a primeira exceção das misturas. Toda mistura são os dois pontos o ponto de fusão e o ponto de ebulição são variáveis. Na eutética, o ponto de fusão é constante, é uma temperatura constante e o ponto de ebulição continua normal. É uma temperatura variável. Então, aqui é como se ela, não como se ela agisse, mas o gráfico é parecido com a substância pura, sabe? Porque aqui é constante esse ponto de fusão. Então, um exemplo de mistura eutética é o chumbo e o estanho. É uma mistura, uma liga metálica, que é uma mistura eutética. Então, se você pegar um gráfico de mudança de estado físico de uma liga metálica de chumbo com estanho, você vai ver isso aqui, ó. A outra exceção é a mistura azeotrópica. Então, o gráfico dela, ao contrário da eutética, que a parte constante é aqui, a parte constante é no ponto de ebulição. E essa partezinha aqui, ó, que está sólido mais líquido e aquele líquido mais gasoso, mostra que aqui está coexistindo esses dois estados físicos. Então aqui só tinha sólido, aí sobe a temperatura. Aqui eu já vou ter sólido líquido e a temperatura continua variando, porque é uma mistura azeotrópica. Aí passa para o estado líquido, sobe a temperatura, vai subindo a temperatura até coexistir estado líquido e gasoso. Porém aqui já é constante, ao contrário da eutética. E você vai subindo a temperatura mais e só tem estado gasoso, entendeu? Então um exemplo de mistura azeotrópica é a água e o etanol. É um exemplo dessa mistura aqui. E eu falei lá atrás que você não consegue separar a olho nu assim, né? Você pega aqui, vou pegar a água com o sal e vou separar essas misturas. Você não consegue ver certinho, né, como você vai separar. Então, como a gente separa? Agora eu vou apresentar para vocês os métodos de separações de misturas homogêneas. Vamos ver aqui. Ó, o primeiro método é destilação simples. Então é um método sólido-líquido. É um método que consiste na separação de componentes de uma mistura através dos pontos de ebulição das substâncias presentes na mistura. O que isso quer dizer? Olha aqui, eu tenho uma mistura homogênea que é água e sal, que a gente colocou ali. Então aqui eu só coloquei o pontilhadinho do sal para vocês poderem ver que tem um sal aqui, né? Então, o ponto de ebulição da água, então quando a água sai do estado do líquido para o gasoso, é 100 graus Celsius, a 1 atm, né? Que é a pressão atmosférica padrão. Já o ponto de ebulição do sal, NaCl, né, que é o sal de cozinha convencional, o cloreto de sódio, é 1465 graus. Ou seja, é 14 vezes maior que o da água. Então, qual que é a ideia da destilação simples? Você pega essa solução de sal e água, aquece até a água começar a evaporar, né? Começar a entrar em ebulição. Então você vai aquecendo aqui, ó. Tá vendo? Ela entrando em ebulição. Daí o gás vem vindo aqui, ó. O gás tá quente, vem vindo. Nessa parte aqui é o condensador.
que é o condensador? É uma parte que esfria esse canal que ela está passando aqui. Ele esfria essa parte e, como o nome já diz, ele condensa o gás. O que é o gás condensado? É quando o gás passa do estado gasoso, que é o seu estado natural, pro estado líquido, porque você resfria esse gás. Então, aqui é a parte que o gás vai resfriando. Ele resfria, vira água líquida de novo e cai aqui. Só que aqui sem o sal, porque o sal, você não chegou no ponto de ebulição do sal para poder evaporar o sal junto. Então aqui só evaporou a água, só entrou em ebulição a água. Então veio, cai a água aqui, a água separadinha. Aqui tem água e sal ainda, porque você não terminou. E aqui tem água pura, só a aguinha, tá vendo? Então essa é a destilação simples, que é a separação de sólido e líquido. Se você pensa assim, se tinha mistura comum e tinha exceções e tinha mistura, outros tipos de mistura, então se tem a destilação simples, pode ter também a destilação fracionada, né? Ou destilação complexa, mas é a fracionada que a gente está falando, que é uma destilação líquido-líquido. Então eu coloquei aqui, ó. Assim como a destilação simples, esse método consiste na separação de componentes de uma mistura através dos pontos de ebulição, que a gente viu lá atrás. Só que esse aqui tem uma torre de fracionamento. O que é isso? Olha aqui. O exemplo é o petróleo. Como nas refinarias de petróleo, eles usam essa torre de fracionamento, coluna, aqui está escrito coluna de destilação. Então, eles aquecem o petróleo até 600 graus, vira vapor de petróleo, e ele vem por esse duto aqui, ó. Tá vendo? E o que continua líquido a 600 graus, o meu em estado sólido, sabe aquele piche, que esse alcatrão aqui, ele já vai ficando por aqui, ó, porque ele é muito pesado, né? 80 números, 80 átomos de carbono nele, ele é pesado. Então ele já fica por aqui, ó. E esse gás vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aqui, ó, é 300 graus. O que fica líquido a 300 graus é o gasóleo pesado, e ele já fica aqui também, ó. Então você já vai separando, já separou do petróleo alcatrão e o gasóleo pesado. E daí vem esse vapor subindo, 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 subindo. Aqui, entre 300 e 200 graus, o óleo lubrificante já fica no seu estado, ele sai do estado gasoso. Então ele já fica por aqui, sabe? E esse gás continua subindo, 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 a mais ou menos 200 graus. O gasóleo também é seu estado, que ele sai do estado gasoso, né? Vai pro estado líquido. Então ele já fica aqui também, ó, tá vendo? E esse gás continua subindo. Então você já separou 4 componentes. Vem subindo querosene, vem subindo gasolina, vem subindo nafta, vem subindo gás. Então você separou aqui 8 componentes de um só, entendeu? Então por isso que é destilação fracionada, porque ela vai por partes, né? Vai separando um por um. Essa é a diferença dela para simples. A gente viu já uma sólido líquido, uma sólido sólido, uma líquido líquido e agora mais uma sólido líquido, que é a cristalização. Então é um método que faz uso dos diferentes pontos de ebulição das substâncias presentes na mistura para realizar a separação. Então você pensa, nossa, mas eu já vi isso, parece destilação simples. Parece, mas não é. Quer ver, ó? Aqui a gente tem o sal mais a água. Então não é o sal diluído, então é meio que um sal úmido, se é que você consegue entender. É um sal úmidozinho aqui. E para você conseguir separar os dois, você não pega um fogo e bota nesse sal assim. Você pode deixar só ele no sol, porque essa água que está aqui vai evaporar. Então o sol vai fornecendo calor e uma hora ou outra essa água vai evaporar. Então isso aqui é uma separação que demora. E você pensa, nossa, mas o sol tem calor suficiente para evaporar a água? Faz esse teste aí na sua casa. Pega um copo d'água, coloca a água até um certo ponto e deixa um dia assim, 2, num canto assim, e mede se diminuiu a água. Se diminuiu a água, quer dizer que evaporou uma parte dessa água. Então, comprovando que isso aqui é verdade. Então, o sol vai fornecendo calor aqui, que nem a destilação simples. O ponto de ebulição da água é 100 graus e o ponto de ebulição do sal é 1465. Então, vai fornecendo calor e evapora a água. Passa um tempo e vai evaporando a água. Tá vendo que aqui tem menos água do que aqui? Então já evaporou uma boa parte.
e aqui para você obter só o sal. Então a cristalização ocorreu. Você tirou a água que estava no sal e conseguiu deixar só o sal. Nas refinarias de sal, isso aqui é muito comum. Eles deixam várias partes com muito sal e só evaporando a água, sabe? Para você tirar a umidade desse sal. Outro tipo de separação de mistura homogênea é a fusão fracionada. Fusão, você lembra já de mudança do estado do sólido para o estado líquido, e é isso mesmo. Então é uma separação sólido-sólido. Então ela utiliza os pontos de fusão dos componentes da mistura para separá-los. O processo consiste no derretimento, então é passar do estado sólido para o líquido, do componente com o menor ponto de fusão. Então um exemplo aqui, a gente tem uma liga metálica de ouro e chumbo, e você pega um maçarico e dá muito calor, porque metal eles têm um ponto de fusão mais altos, né? Então você fornece muito calor aqui, ó. Então, ó, o ponto de fusão do ouro é 1064 graus. O do chumbo é 327 graus. E aí você pensa, qual dos dois vai separar primeiro, né? Vai derreter primeiro? O chumbo. Então essa é um processo de separação do chumbo do ouro. Então você vai tirar o chumbo do ouro, ó. Então a liga metálica tá aqui, vai passando tempo, você tem que fornecer muito calor aqui. O chumbo vai derretendo e o ouro só encandece, mas ele não chega a derreter. Então ele fica incandescente e com muito calor, mas ele não chega a derreter, porque não é o ponto de fusão dele. E até você chegar no ouro puro, porque você já tirou todo o chumbo, e o chumbo aqui derretido. Então o ouro no estado sólido, porque você não chegou a atingir o ponto de fusão dele, e o chumbo no estado líquido, derretido aqui, ó. Tá vendo? Então essa é a fusão fracionada. Então você fusionou o chumbo e deixou o ouro no seu estado sólido. A liquefação fracionada funciona mais ou menos igual a fusão, só que é de um jeito com resfriamento. Então é uma separação gás-gás. Então é um processo de separação que resfria gases em uma mistura homogênea até que eles fiquem líquidos. Então é uma separação por ponto de ebulição também. Então você tem aqui o gás oxigênio, O2, e o gás nitrogênio, N2. Tá vendo? Então eles estão aqui num recipiente deles aqui. Você deixa a pressão muito alta, então você comprime esses gases, eles ficam lá, e eles passam por um resfriamento. Então o gás fica liquefeito, então aqui é o gás líquido. E você passa por uma destilação fracionada. Então, na destilação fracionada, quem sai primeiro é o nitrogênio, e depois sai o oxigênio, e você consegue separar eles no estado líquido. Então o nitrogênio líquido sai, daí o oxigênio também sai, e você separa esses dois gases por destilação fracionada, que é aquela torre que eu mostrei lá atrás. Então você pega o gás e ele vai subindinho, e aí você separa os dois. E essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Dúvidas vocês podem mandar no meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E na próxima aula nós teremos separação de misturas heterogêneas e alguns exercícios sobre separação de misturas. Muito obrigado, até a próxima.